Bem-vindo, internauta, ao DMTV Debate, o encontro de opiniões livres do Brasil. Hoje com uma mesa redonda especial com o tema Logística e Efetividade do Transplante de Órgãos do Brasil. Meu nome é Wária Ferreira, eu sou superintendente da ONG Amar Brasil. E estão participando dessa mesa aqui a doutora Donilda Rodrigues, médica coordenadora técnica da Central de Transplante do Estado de Tocantins. Doutora Donilda. Eu agradeço imensamente o convite. Para nós do estado do Tocantins, o mais jovem da federação, é uma honra estar aqui participando do debate. Também o Dr. Luciano Leão, médico, gerente especial da Central de Transplante do Estado de Goiás. Doutor Luciano. Na minha condição de gerente da Central de Transplantes, não poderia jamais deixar de participar de um evento como esse. Cumprimento a todos vocês, aos internautas do DMTV e aos demais componentes aqui dessa mesa. O Daniel Costa, executivo da aviação de UTI, de salvamento aéreo, de UTI aérea, e diretor-intendente da campanha, diretor-intendente voluntário da campanha UTI Aérea Democrática, iniciada pela Amar Brasil essa semana. Doutor Luciano Leão, a logística hoje, qual é o grande problema hoje com relação ao transplante, ao transporte, ao sucesso das doações e ao sucesso do transplantes e salvamento de vidas hoje? Doutor Warren, quando nós nos reportamos a fila de pacientes aguardando por um transplante no Brasil, são dezenas de milhares de pessoas, em especial aguardando um transplante renal e um transplante de córnea, nós temos que perceber que necessitamos contar com mecanismos ágeis para fazer frente a essa enorme quantidade de pessoas, muitas das quais falecem sem receber o transplante. Então, a logística são esse conjunto de ações que nós temos que lançar mão, todos eles definidos legalmente por normas, portarias ministeriais, com alguns acréscimos do Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Enfermagem, no sentido de fazer que, em primeiro lugar, nós possamos dar uma resposta rápida à demanda, tanto quanto à doação, aumentar o número de doadores, fazer com que esses doadores realmente se tornem doadores efetivos, e aí isso envolve agilidade no transporte, tanto no transporte de profissionais para fazer captações locais onde não haja os profissionais devidamente credenciados, transporte aéreo em especial, no transporte dos órgãos e tecidos que são captados. É importante que a logística atenda isso aí com rapidez, porque todos eles têm uma duração, é necessário que a resposta seja em questão de horas, porque não nós temos a doação e acabamos não tendo o transplante, porque perdemos durante esse prazo. E além do mais, fazer com que os municípios, isso é um aspecto importante, porque hoje, apesar da logística do Sistema Nacional de Transplantes, ela ser uma logística boa, bem embasada, bem definida, clara, ela infelizmente não consegue atender a maioria dos municípios de grande e de médio porte no Brasil. Não vamos dizer os pequenos, não. Então é necessário que nós possamos proporcionar a esses municípios condições que eles também participem de todo o processo. Tanto na questão das doações, ou seja, que os seus pacientes doadores possam ter aquela sua vontade, o seu desejo atendido, quanto em incluir os indivíduos, os munícipes, na fila como receptores, que é um direito deles garantido pela Constituição. Então, as ações são feitas nesse sentido, de agilizar todo esse processo e fazer com que nós possamos diminuir essa fila, que ainda é muito grande. Nós fizemos a Amar Brasil fez um levantamento. Daniel, eu acho que você tem mais informações a poder com relação a qual é o número de voos hoje que você tem, como é o processo hoje. Porque a Central Nacional, o Ministério da Saúde, fez um acordo com as grandes empresas. O que você pode nos informar a respeito desse processo? Esse é um termo de acordo que aconteceu no final de 2013 com as 5 empresas aéreas comerciais e voo comerciais do Brasil, que é a Gol, a TAM, a Avianca, a Passaredo e me esqueci a outra empresa, mas são as 5 grandes empresas do país. Essas 5 grandes empresas hoje, ela atua em 102 cidades do país. E mais as empresas regionais, 5 empresas regionais, ficaram de fora deste processo. O país hoje tem 5.740 municípios. Então todo esse restante desses municípios não são cobertos, como o Dr. Leão colocou bem aí,
ficam de fora dessa tentacularidade da aviação. O transplante exige resposta rápida, ele exige um transporte rápido ao tempo de isquemia. A partir que o órgão sai de um corpo humano, ele tem um tempo limitado para entrar em outro corpo humano. Então, a logística, o tempo de resposta desse transporte, ele tem que ser rápido. E como executivo de mercado e empresas de UTI aérea, eu já rodei os 4 cantos desse país, eu viajo todo o país constantemente e percebi isso nas regiões mais remotas, nas regiões norte, essa necessidade da aviação chegar nesses locais onde a infraestrutura hospitalar, onde as condições de complexidade são menores. E percebi que a gente pode também contribuir muito para o setor da aviação de UTI aérea nessas questões. E quando foi a nossa proposta que fizemos aí a Mar Brasil, dessa integração, dessa oportunidade que a gente tem de colaborar ao sistema existente. Nesse termo de acordo que foi costurado, levou-se 2 anos para chegar a esse termo de acordo com essas companhias. As empresas de UTI aérea têm muito a colaborar com esse sistema, com essa logística e com esse tempo hábil para se dar resposta ao transplante. Estamos aqui então a colaborar, a suprir essa demanda no que for pertinente às condições das empresas de UTI aérea. A central de transplantes de Goiás já é uma central já implantada, né? Já é uma central com processo já fazem cirurgias, já fazem implantação de transplantes. O estado do Tocantins é uma central ainda em processo de implantação, é isso mesmo, doutora Mandíbula? A Central de Transplantes do Estado do Tocantins, ela já existe desde 2008 e nós estamos num processo final de implantação de todos os aparatos que vão permitir a realização efetiva do transplante. Nós estamos planejando começar muito em breve com o transplante de córnea e já fazemos o diagnóstico da morte encefálica e também em pouco tempo iremos fazer a oferta de órgãos para outros estados. Hoje o estado do Tocantins, que quer dizer, vocês estão em Palmas, né? Em Palmas. Uma capital mais distante, né? Da logística central do país, da logística que se tem no Centro-Oeste, que se tem em Brasília. Hoje vocês têm um número de captações lá, vocês têm uma organização para captação no estado do Tocantins. O Tocantins me parece que por linhas regulares é servido só Palmas e Araguaína, né? Sim. Linhas regulares que eu digo pelas empresas TAM, Gol e Azul, Passaredo, que são as empresas que assinaram, e a Avianca que assinaram o acordo com a Central Nacional de Transplante. Quer dizer, ficaram de fora a 7 táxi aéreo, ficaram de fora a MAPA, ficaram de fora a MAP, né? Ficaram de fora a Cruzeiro do Sul, ficou de fora a Baeté, que são empresas que fazem o transporte regional, que são linhas regionais que tentacularizam em ter mais 13 cidades no interior do país. Quer dizer, as centrais parece que ficaram só nas capitais, né? E hoje o estado do Tocantins, ele tem essa capacidade, ela tem uma organização para captação, para identificação e as oportunidades de transplantes ficou limitada só a esses voos dessas empresas? A meu ver, parece que sim. No momento, o estado do Tocantins ainda não faz a captação de órgãos. Nós estamos elaborando todo um processo para que essa captação inicie. E já na elaboração desse processo, nós já percebemos que a questão da logística será um gargalo importante que nós temos que vencer. Nós já visualizamos problemas em relação à logística no simples transporte de amostras de sangue, porque para inscrever um potencial doador
no cadastro, na lista de transplantes, nós precisamos realizar alguns exames que não estão disponíveis no nosso estado. Então, nós necessitamos encaminhar essas amostras para estados vizinhos e, como a gente sabe, a distância geográfica de Palmas até Goiânia é considerável e esses exames têm que ficar prontos de uma forma muito rápida. Qual é o tempo de necessidade, por exemplo? A senhora identifica um potencial doador, precisa fazer um exame de sangue, quer dizer, a senhora identifica um potencial doador, quer dizer, a pessoa faleceu, teve a morte encefálica já reconhecida e logo em seguida a senhora tem um prazo para fazer esse exame de sangue, quer dizer, é um processo complexo, né? E realmente falta logística, porque a senhora tem que fazer a coleta do sangue, mandar para Goiânia, Brasília ou Salvador, onde tiver, ou Belém, se tiver mais próximo, para receber a resposta, para daí fazer uma comunicação para as outras demais centrais. É esse o processo? Esse é o processo. Boa parte dos exames nós conseguimos fazer na nossa capital. Só que alguns exames mais elaborados nós ainda não temos esses exames disponíveis. Então, é necessário que essas amostras sejam encaminhadas. Nós estamos prevendo aí um prazo de pelo menos 6 horas entre a coleta da amostra e o recebimento do resultado do exame. São prazos que a gente tem que encurtar o máximo possível, porque se esse prazo for muito dilatado, ele pode inviabilizar a captação do órgão. Eu gostaria, Laura, se me permitir, Fica à vontade, de acrescentar. Essa é uma mesa democrática. Essas informações da doutora são importantes que a gente possa esclarecer, contribuir um pouquinho para esclarecer perante aqueles que estão participando conosco desse momento. A logística dos transplantes, ela é única em termos de saúde. Porque aqui nesses minutos iniciais nós vimos assim, alguns gargalos e essa questão que a doutora levantou é fundamental, o prazo. E isso muitas vezes acaba inviabilizando um potencial doador que poderia atender várias pessoas com doação. Se a gente considerar coração, 2 pulmões, fígado, que pode ser dividido em 3 para poder atender a 3 pessoas, os 2 rins, pâncreas, etc. Sem falar nos tecidos, córnea, pele, osso, etc. Então, essa questão do prazo é fundamental. Porque eu costumo dizer o seguinte: toda família que é doadora merece em praça pública uma homenagem. Porque é um processo demorado, porque a lei é essa. Às vezes você demora uma semana para que você consiga uma doação. Até que se valide o doador, que se confirme realmente morte encefálica, que a família autorize e que todos esses processos que foram levantados sejam executados, é um tempo desgastante. Quanto mais nós pudermos fazer para reduzir o tempo, aí que a logística volta à tona, vai ser importante, porque muitas das doações, infelizmente, são perdidas porque a logística não atende às nossas necessidades. A questão da rapidez é fundamental. É claro que os melhores países do mundo também têm dificuldades em termos de tempo. Consegue-se fechar protocolo de morte encefálica em 24 horas e começar uma doação em 24 horas, que é um tempo exasperante para as famílias. Mas faz parte do nosso dia a dia lidar com isso aí, com essas angústias e tal. Mas repito, toda a gordura, por assim dizer, que a gente puder cortar, tendo a nosso dispor uma logística adequada, vai ser bem-vinda em termos que nós vamos conseguir disponibilizar órgãos e tecidos no menor prazo e em condições mais viáveis para serem implantados e, consequentemente, que os pacientes se beneficiem melhor. Onde entra, então, a logística, a plataforma das empresas de UTI aérea. Uma amostra de sangue, ela não pode esperar um voo comercial. Um órgão, um tecido, ele não pode esperar o voo comercial. A plataforma de UTI aérea, apresentei agora, quando a doutora chegou aqui hoje, a nossa plataforma, ela é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias. De todas as empresas de UTI aérea ou só algumas no Brasil? De todas as empresas de UTI aérea. Todas as empresas de UTI aérea ela tem uma plataforma 24 horas acionada. A plataforma então, de crise, né? Eu levo um tempo de resposta para decolar uma aeronave minha, um jato, 45 minutos. Eu tenho no hangar aqui em Goiânia já pilotos, no caso de UTI aérea, né?
O piloto, o copiloto, o médico e o enfermeiro. 24 horas à disposição. 45 minutos nós estamos decolando para qualquer missão no Brasil. Eu posso atravessar o Brasil para ir de Goiânia a Rio Branco, no Acre, já fazemos essa operação 1, 2, 3 vezes ao mês, em 2 horas e 40 minutos. Um equipamento, um jato, um Learjet que voa a uma velocidade de cruzeiro média 700 km por hora. Então esse é o tempo de resposta que a logística do transplante exige, que merece. Não dá para o órgão fazer escala, descer para abastecimento. Esse tempo de resposta, ele não é o ideal. Vem acontecendo, foi-se montado uma gerência de crise, um escritório de crise no Rio de Janeiro para escolher o melhor voo comercial, o aeroporto está fechado, a melhor escala para se esse órgão chegue a tempo. Climatologia também. Climatologia. A aeronáutica hoje é que centraliza essa central de identificação. Isso, a central de identificação. Quando a central, nós fizemos um convite para a central, para a coordenação nacional, e as agendas não foram possíveis. Então, esse assunto eu acho que é um assunto que vale a pena a gente trazer aqui os coordenadores. Nós fizemos um pedido para o Dr. Éder Murari, para a doutora Evelyn, e não houve uma compatibilidade de agenda, eles tinham outros compromissos, não houve essa possibilidade. Mas o convite e confirmaram que na próxima estarão aqui conosco. E no Rio de Janeiro tem quer dizer, a aeronáutica é quem assume todo esse controle. São gestão compartilhada, são funcionários, pessoas da aeronáutica, da Marinha, do Exército, da Central de órgãos, do Banco Central, do Ministério da Saúde e funcionários das companhias aéreas também. Então é toda uma logística montada ali, essa plataforma já é existente. Se entra as empresas de UTI aérea, é só agregar ao que está pronto, porque nós estamos prontos para o trabalho, nós estamos prontos para prestar esse tipo de serviço. Nós temos 6 bases, eu represento uma empresa que nós temos 6 bases no país, estrategicamente posicionada aqui em Goiânia, que é a região centro-oeste, na região nordeste e na região norte. Então nós estamos prontos para atender qualquer situação de urgência e emergência em qualquer parte do país. Esse tempo de resposta, quem consegue dar o tempo ideal são as empresas de UTI aérea. Eu percebi isso, eu estudo isso há 2 anos, então essa é a nossa proposta, a colaboração de UTI aérea a se agregar a essa plataforma que maravilhosamente foi montada, foi costurada entre empresas concorrentes no mercado e que hoje estão juntas de forma voluntária prestando esse tipo de serviço no país. Nós queremos ser nada mais do que Sedex 10, falando aqui em metáfora, entregar essa encomenda, esse órgão, no tempo ideal de resposta. Essa é uma demanda da doutora Donilda. Ela precisa trazer para Goiânia ou para um centro próximo, que tem a capacidade, a complexidade de fazer esse exame, um tempo máximo de 5 horas. Eu tenho capacidade para isso. Eu estou pronto para essa operação. A AMAR Brasil está atuando nesse processo, nessa campanha UTI aérea democrática, como uma intensificadora de interlocuções. Porque o que acontece? A sociedade civil nós temos instrumentos hoje que são instrumentos ágeis de atuação, certo? Que às vezes o poder público não tem. A doutora Donilda está lá no estado de Tocantins, o doutor Leão aqui, quer dizer, o empresário ele vive um isolamento da empresa dele. As agências, as centrais, todos vivem no isolamento orgânico das suas atividades e concentrados e trabalhando e produzindo. Agora a sociedade civil, ela tem uma capacidade de observar o conjunto pelas necessidades. Nós temos uma agilidade. A AMAR Brasil encampou essa ideia, que foi uma proposta, uma ideia que o Daniel viu, quer dizer, o Daniel é um cara que circula o Brasil inteiro no ambiente de UTI, de salvamento e UTI aérea, e começou a observar o isolamento que estava havendo nesse processo. Eu acho que a gente pode atuar aqui, você já tem uma experiência nesse processo, eu acho que a gente pode desenvolver uma campanha. Ele conversou com a Brasil Vida UTI aérea, o Ared, o Felipe, entenderam a ideia, falou, nós apoiamos esse projeto. Eu falei, então eu preciso que você entre com um pedido de adesão, uma solicitação de adesão a esse termo e entre junto com a grande, disponibilize as suas aeronaves. A Brasil Vida tem 6, quantas?
11 aeronaves. Tem 11 aeronaves e 6 bases no interior do Brasil. A central dela aqui e o resto é na região norte e nordeste. Quer dizer, ela está agora, o pedido dela, quer dizer, cada voo que ela vai e que ela volta, que ele volta vazio, ele está disponível para trazer um órgão e trazer uma equipe gratuitamente, voluntariamente, sem custo para a União, sem custo para o Estado, sem custo para as centrais. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. E eu fiz um pedido, às 8 horas da manhã, eu encaminhei uma solicitação, um convite para as 4 regionais, ontem às 8h20 da manhã. Quando foi às 11 horas, o Luiz Vilela, da 7 Táxi Aéreo, respondeu o convite da Mar Brasil. Olha o convite dele. Boa tarde, Wário. É um prazer, é um grande prazer em fazer parte deste projeto. Estou direcionando o assunto já para o meu corpo jurídico e tributário para que se faça, avalie como é que nós podemos participar e como é que nós podemos fazer também essa solicitação. Eu encaminhei para ele um modelo que foi um modelo estudado, demandou um certo tempo pela assessoria jurídica da Brasil Vida, que é um modelo. As outras, então assim, esse trabalho também nós vamos buscar implantar também ao longo. Já fizemos um pedido para a ANAC para que elas identifiquem para nós as empresas de táxi aéreo aptas e em condições de também trabalhar nesse processo. Em relação a isso aí, Wário, Daniel e Donildo, eu acho que tem 2 aspectos fundamentais. Um, eu falo que é o aspecto do orgulho de que esse projeto tenha nascido no estado de Goiás. Na vida, não que não haja mérito em outras ações, mas eu acho que o fato de a gente sair na frente, de ser o primeiro na proposta, isso aí nos traz uma satisfação e, claro, massageia o nosso ego, naturalmente que é um projeto nacional, mas a ideia surgiu em Goiás. Então, para nós goianos, é fundamental que a gente possa se esforçar para que isso vá adiante. Então, quando nós somos abordados por vocês, inicialmente Daniel, depois o Aria, com relação a essa proposta, nós tivemos assim uma alegria enorme e sabíamos que ela ia sensibilizar todas as centrais. Com certeza, Donilda se sente sensibilizada pelo projeto e vocês vão receber, se já não receberam, deverão receber comunicados, contatos, e-mails de outras centrais dizendo da felicidade, da satisfação e ver em andamento esse projeto. Esse é um aspecto. Segundo aspecto fundamental, e você colocou muito bem, o envolvimento da sociedade civil num projeto desse. O que eu percebo? O Estado, por características próprias, ele tem dificuldade às vezes em responder às demandas. Não porque não queira, claro, com certeza o seu governador, o seu secretário, os demais componentes da estrutura administrativa têm o maior interesse em participar, em ajudar da melhor maneira. Infelizmente, os entraves legais, burocráticos, dificultam essas ações. Quando a sociedade civil assume para si, com certeza a gente vê aí um novo norte a ser implantado. Em especial com relação a essa questão, eu acho que é fundamental que é mais um comprovante que, e isso é um axioma que todas as centrais aceitam, em que em relação aos transplantes, nenhuma outra ação exige tanto comprometimento da sociedade que não os transplantes. Ou seja, nós precisamos das respostas da sociedade, porque a sociedade tem um receptor, a sociedade tem um doador. Se nós não fecharmos a conta lá na frente, nós vamos continuar tendo muita gente na fila de transplantes. O senhor pode ter certeza que a ideia é boa e a ideia está vingando. Nós recebemos um e-mail da Rosemary Erlacha, coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar os responsáveis por essa iniciativa tão nobre. Um dos principais responsáveis é o Dr. Leão e o Daniel. O Daniel porque vislumbrou, e o Dr. Leão porque entendeu a proposta da Amar Brasil, porque a Amar Brasil é intensificadora de interlocuções. Nós não recebemos dinheiro de governo, nós não recebemos dinheiro de empresa pública, nós não recebemos dinheiro de partido político. São iniciativas voluntárias. Aqui ninguém está ganhando dinheiro para isso. São iniciativas voluntárias. Evidentemente que no curso desse processo os negócios surgem e a gente vai encaminhando.
certo? Porque a aviação civil tem interesse, os laboratórios têm interesse, os planos de saúde têm interesse, as seguradoras de saúde têm interesse. O que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando todas essas pontas, certo? Para o incremento de um setor que hoje necessita disso, e nós podemos resolver com voluntarismo e boa vontade, né? Olha só, para vocês terem uma ideia, ontem à noite ainda, eu recebi, nós estamos encaminhando e-mails, e nós temos um instrumento fabuloso hoje que é a internet, que é uma resposta rápida. Os estados, os órgãos, as centrais, os agentes, os gestores públicos têm essa dificuldade que a sociedade civil tem de ligar e conectar e entregar. Falou, ó, doutor Luciano Leão, eu fiz esse contato com essa central aqui, o senhor pode orientar? São diversos projetos. Nós já tivemos agora um pedido do Valdinar Nunes da Silva, que é o secretário de Saúde de Redenção do Pará. Olha só, conforme o contato telefônico e orientações passadas pelo senhor Daniel, desde que impreterivelmente em nenhum momento venha gerar recursos financeiros e nenhuma obrigatoriedade de gasto para os cofres públicos do município de Redenção, a Secretaria Municipal de Saúde de Redenção tem a intenção de aderir ao programa UTI Aérea Democrática, a campanha UTI Aérea Democrática. Quer dizer, nós já identificamos, olha só, alguns modelos de projetos de instalação de obras, alguns modelos, e nós, essas entidades, a Redenção tem um problema. O aeroporto de Redenção é balizado. Redenção é uma das principais cidades do sul do Pará. Paraopebas é uma cidade rica, Paraopebas, Canaã dos Carajás, que é uma cidade rica, que tem um volume enorme de situações lá, estão esperando a oportunidade. Nós estamos encaminhando, já identificamos um projeto que já foi apresentado ao Ministério da Saúde e que foi aprovado como modelo para eles. Nós temos essa facilidade para isso, nós temos instrumentos. Às vezes um determinado órgão não tem uma internet, algumas centrais de alguns estados aí não tem internet, não tem esses instrumentos de comunicação que nós temos, certo? Então nós temos essa facilidade de poder passar, certo? Nós somos colaboradores, nós somos intensificadores dessas interlocuções, nós somos aproximadores. Então nós estamos trazendo iniciativa privada para verificar onde é que você pode apoiar essa logística aqui, certo? Não é coisa filantrópica, não é coisa, é possível fazer, Doutor Walha, só quero fazer um adendo ao debate da mesa. Eu só estou falando, né? Quando eu vislumbrei essa oportunidade de fomentação à aviação, a minha função executiva no mercado da aviação é essa, é buscar oportunidades de fomentar a aviação. E me interessei pelo assunto de transplante e rodei todas as centrais de transplantes aí do Brasil e conversei com cada central, conversei com o Dr. Leão, e estive no Maranhão, estive na Bahia, em todos os estados. E identifiquei que o gargalo da logística, o gargalo hoje, tem todas as plataformas montadas, e o gargalo seria então a aviação. Esse tempo de resposta, a gente já falou dele aqui, tem que ser muito próximo, né, do ideal, né? Uhum. E procurei a central de transplantes em Brasília, a doutora Evelyn, quando fiz uma ligação para ela informal, imediatamente ela quebrou toda a agenda dela e me recebeu lá de braços abertos, e ali começou a se desenhar esse assunto. Esse assunto veio à tona. E continuei, né, procurando esse assunto, me inteirando sobre o assunto, sabendo mais sobre o transplante no Brasil. E de uma ação empresarial, uma ação individual, eu percebi que teria que ser uma ação coletiva. Teria vários desdobramentos essa ideia. Um bom projeto nasce uma ideia. E um projeto para ser executado não existe sem planejamento. Então estamos há 2 anos pensando nesse assunto. E procurei então a Amar Brasil. Por quê? Eu já conhecia a Amar Brasil. É uma empresa que já tem histórico, uma ONG que já tem histórico, né? Uma organização não governamental. Eu sou do ramo empresarial, desculpa, doutor. Então eu falo às vezes por empresa. E percebi essa ação coletiva, que ela teria capacidade e teria o histórico para levar isso para frente. Não daria para fazer isso como empresa. Levei a questão ao presidente da empresa, que abraçou a ideia. Falei, olha, isso só funciona, a gente só consegue colocar isso no Brasil se for de ações coletivas.
numa decisão também diferenciada, de visão empresarial, o presidente da empresa topou o projeto e deu carta branca, assinou embaixo para mim, para a gente conduzir esse projeto junto. Cito aqui, muito importante, gente, essas ações coletivas, o caso do João Leite, que a Mar Brasil, num passado aí recente, há 6 anos atrás, blindou a nossa água potável, que é uma água potável para os próximos 30 anos, senão a gente estaria, de alguma forma, já passando as dificuldades que São Paulo vem passando. Goiânia já é uma metrópole e que tirou interesses ali de um grupo de empresários que queria fazer empreendimentos de especulação imobiliária. Quando se começou a fechar as comportas, começou a construir, né, a barragem do João Leite, e hoje esse manancial de água potável ele está lacrado. Ele está lacrado para esse tipo de especulação. Nós teríamos ali, doutor Leão, um depósito de PET, de resíduos graxos das embarcações, de resíduos de lixo, de predação das nascentes que compõem essa caixa d'água da Grande Goiânia, vamos falar assim, e já estaríamos passando essas necessidades de água, que é uma necessidade primária do ser humano. São Paulo já está sofrendo isso. Então são ações coletivas de sucesso, ações coletivas independentes. Quem conseguiu isso? A coletividade. E por conhecer esse trabalho da Mar Brasil, não poderia ter outro caminho para tentar essas soluções ao sistema de transplante no Brasil, se não for pela coletividade. Só vamos conseguir isso dentro de um ambiente participativo, dentro de um ambiente coletivo. Foi isso a percepção e essa é a nossa campanha. Daniel, gostaria de fazer uma pergunta. O termo de cooperação com as empresas aéreas, ele contempla o transporte de órgãos e o transporte de equipes. Nós sabemos que para que tudo funcione não basta só transportar órgãos e equipes. Às vezes a gente tem aquele paciente aguardando o transplante que vai ser feito na capital e ele está no interior. E nós temos que trazer esse paciente para a capital. E nem sempre a cidade dele vai dispor de um voo a contento. Nós também temos o problema, estou puxando sardinha para o meu lado, do transporte das amostras de sangue. Nós temos vários estados que não têm laboratórios de alta complexidade à disposição para fazer todos os exames que eles precisam. O que você propõe? Olha, quando você abre um projeto, como a gente está abrindo esse projeto agora para a sociedade, as demandas começam a aparecer. Essa demanda sua do exame de sangue, eu percebi ela lá em Brasília, conversando com a doutora Evelyn. Eu não sabia dessa demanda. Nós temos um contrato hoje com o estado do Tocantins, a gente faz UTI aérea. Se juridicamente for possível contemplar o seu transporte, porque tem um contrato lá governamental, um contrato particular da empresa Brasil Vida, a gente vai levar essa demanda ao secretário da Saúde e ao governador. Se for possível juridicamente, incluir essa demanda sua nesse transporte que já é feito lá de UTI aérea. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Sim. Se houver, se a doutora Donilda falou, olha, eu tenho um paciente que precisa ir para Goiânia, vocês têm um voo voltando, vocês trazem esse paciente de graça voluntariamente? Voluntariamente, tranquilamente. Vou contar um caso aqui específico. Dia 25 de dezembro, o dono da empresa, da família, a gente estava passando Natal, dia 24 de dezembro, passando Natal em casa, recebemos uma ligação, uma paciente, uma receptora de órgãos estava em Goiânia, o doador em Curitiba. Ela foi para o aeroporto, não conseguiu passagem alguma e teve um comunicado lá da central de transplante lá de Curitiba. Ela é goiana. Ela é goiana. E não conseguiu passagem para ir para Curitiba. Noite de Natal. O órgão lá em Curitiba. O órgão em Curitiba. E o órgão era para ela, com todas as variáveis aí que o doutor Leão colocou, né, com todas as situações, com todo o protocolo de atendimento, o órgão era para ela. Falou assim, olha, paciente, dê o seu jeito, porque o órgão é para você, senão vai perder. Ela tentou um fretamento com a Brasil Vida, eu não sei os motivos, não foi possível, ela foi para outra empresa de táxi aéreo, ela pegou esse voo, foi, não sei também o motivo, foi para São Paulo, em São Paulo a aeronave deu uma pane, ela não tinha outra aeronave para substituir, isso está nos meios de comunicação da internet. E de São Paulo, ela esperou um tempo para essa troca de aeronave e foi para Curitiba. Então ela saiu daqui 1h30 da manhã, foi chegar lá 1h da tarde. Então a UTI aérea
dentro desse processo todo, há outras empresas aderindo, a gente dando volume a esse processo. A Brasil Vida se coloca à disposição nos retornos. Na ida eu não posso, porque eu já estou levando uma situação de urgência e emergência. Na volta eu volto vazio. Tanto eu posso trazer um órgão, como eu posso trazer essa pessoa que está lá no interior, em determinada situação, que eu posso trazer para uma capital. Ou colaborar nesse transporte dessa pessoa. Ou colaborar trazendo a equipe também. Então, linkar a nossa plataforma a essa plataforma já existente lá no Rio de Janeiro e, consequentemente, começar a fazer essas operações. Enquanto você falava aí, Daniel, me lembrar de situações frequentes que a gente vive aqui com relação a essa questão do transporte de pacientes. Hoje, o Estado tem em vigência um contrato que é um contrato que nos atende apenas parcialmente com relação a esse transporte. Muitas vezes a pessoa, no caso o paciente, que necessita de ser transportado para receber um órgão à distância, em outra localidade, em outra cidade, ele tem que demandar todo o judiciário, o Ministério Público e tal, para que consiga garantir o seu direito. Então, mais um acréscimo, por assim dizer, mais um motivo para que a gente possa investir nesse modelo, porque nós vamos evitar esse tempo também que é necessário com essa demanda, que às vezes não se consegue de imediato, é um final de semana, tem que se valer do plantão judiciário, com todas as dificuldades inerentes, nós vamos com certeza ganhar sem demérito do Judiciário, que é um parceiro importantíssimo, o Ministério Público e os juízes são muito parceiros nossos nessa questão dos transplantes, mas vai ser uma oportunidade para que a gente possa, num prazo menor, disponibilizar condições para que aquele paciente ou aquela paciente possam, se for o caso, se deslocarem para onde for necessário. Doutor Leão, nós precisamos atrair o mercado para a questão. E a campanha, ela é inteligente. Reunimos pessoas inteligentes, com capacidade, e começamos a pensar. O projeto foi desenhado nos últimos 2 anos. E se você fizer uma pergunta aqui, quanto vale uma vida? A resposta é universal. Uma vida não tem preço. O transporte de UTI aérea no país, que é feito por empresas particulares, ele nada mais é que um SAMU aéreo avançado, voando. A taxação em cima do transporte de UTI aérea é 55%, não só em cima das empresas de UTI aérea, mas com todo o segmento hoje empresarial, nós temos os impostos mais elevados aí do planeta. Então, um dos pilares da campanha é sensibilizar os governadores, já foram mandados ofício a vários governadores, esses ofícios vão ser mandados a todos os governadores, é a desoneração da questão tributária em cima do combustível da aviação. O combustível, ele significa 40% do meu custo operacional. De tudo que se fala de uma missão de UTI aérea, 40% é combustível. É um custo muito elevado. Para o Estado, a desoneração desse CMS, que é uma questão que não precisa passar nem na Assembleia. Você está falando custo operacional sobre o combustível. Sobre o combustível. Né? Agora você tem taxas da Infraero, você tem taxas da ANAC, a taxas aeroportuárias, você falar, quer dizer... Essa é uma composição... A UTI aérea ela é taxada e ela como se fosse um voo executivo. Como se fosse um voo executivo. E ela nada mais é do que uma ambulância do SAMU, né? A aviação do SAMU em trânsito aéreo. A aviação é tida muito como glamour, né? A aviação é glamour, principalmente a aviação executiva, que são os jatinhos voando aí com artistas, com empresários. É um voo, é um serviço vertical, é um transporte vertical e elitizado. Mas, no caso da aviação de UTI aérea, é um transporte, um SAMU aéreo. É salvamento. Salvamento. Né? Nada mais é do que salvamento. E taxado na mesma proporção que são os voos executivos. É isso que nós estamos buscando no mercado, doutor Leão. Então, não precisa ser matemático, não precisa ser economista, não precisa ser calculista para fazer essa conta. Se você desonera esses 50%, a sua capacidade de atendimento à sociedade, ele dobra. Qualquer um faz essa conta, até menino faz. O mesmo custo do voo do Luan Santana é o voo no pior momento da vida do sujeito. Ou no pior momento que você está levando um órgão. E, na verdade, faz sentido, doutora?
Você pagar para falar, faz sentido você pegar um jato em Goiânia, que eu posso ir lá no Acre, levar um órgão, levar uma equipe de transplante, juntar todas essas pontas e pagar 55% de imposto? Faz sentido isso? Quanto que custa a vida humana? Ela é mensurável? A resposta é universal, gente. A vida não tem preço. Eu não permito que haja um crescimento do negócio. Do negócio? Certo? Um crescimento desse ambiente de salvamento. Quer dizer, os planos de saúde ainda continuam caros, eles também são prejudicados porque eles pagam por esses voos. Os estados pagam também. Os estados pagam também? Quer dizer, então o próprio estado do Tocantins, se ele aderir à campanha, o estado de Goiás aderindo à campanha, quer dizer, há uma redução, porque é um trabalho que a Mar Brasil está buscando também, e essa campanha tem 3 fases, que uma delas é a acessibilidade popular, a acessibilidade do cidadão ao salvamento por UTI aérea. Certo? Você teve um caso lá no Tocantins, agora recentemente, do presidente da Câmara de Vereadores, que se não fosse uma UTI aérea, e por 20 minutos a filha tinha... Foi um caso atípico, doutor Wária. Eu estava numa missão de troca de aeronave, eu pego carona nessas missões, para fazer missões executivas, e a gente fez uma missão de troca de aeronave para manutenção. Eu fui numa aeronave da Brasil Vida fazer essa troca, ia permanecer no solo lá só 3 horas para resolver questões executivas. Recebi uma ligação da coordenação lá do Tocantins, que aconteceu um acidente gravíssimo na cidade de Uruaçu e que teríamos que quebrar todo e qualquer protocolo, porque tinha uma criança, uma adolescente já no estado crítico, e então nós quebramos naquele momento, decolamos com 2 aeronaves de Palmas. Foi um tempo de resposta de 35 minutos. Eu tinha as equipes dentro das aeronaves, 2 equipes médicas, 2 aeronaves. Pousamos em Uruaçu já fim de tarde. Lá o aeroporto não é balizado, não tem estrutura de balizamento. Estavam as duas ambulâncias do SAMU, já com essas pessoas, para embarcar no avião e vir para Goiânia. Se chegássemos lá atrasados, se eu tivesse seguido o protocolo, a adolescente com certeza teria falecido. Porque as condições hospitalares lá, não teve condição nenhuma naquele momento de atender aquela criança. Não teve a complexidade para atender aquela criança. E na verdade, quem entubou, quem estabilizou a criança, nós estabilizamos ela na pista, dentro da ambulância, para ela ter condição de sobrevida, para ela aguentar o voo até Goiânia. E mais 35 minutos de voo, nós chegamos em Goiânia. Com os 2 vivos, a criança entubada, o pai numa condição melhor, ali os avós paternos já tinham falecido naquele momento do acidente. Essa família vinha para Goiânia já numa situação crítica, que era um velório, né, de um dos parentes deles. Então a gente chegou num momento crítico, mas meia hora a criança teria falecido. Então esse foi um salvamento aéreo, né? Esse foi uma missão, se levasse mais meia hora, o adolescente tinha falecido. A adolescente, eu já tenho notícia que ela está em Palmas, já superou, já passou todas essas questões, está em tratamento, e daqui mais 15, 20 ou 30 dias está de alta. Então esse é o tempo de resposta necessário. Então esse é o tempo de vida que não pode ser taxado com impostos tão altos. E esse é o valor agregado que nós estamos colocando na campanha. É o valor que as outras empresas vão se agregar a nós. Inclusive também, tirando do setor, a pirataria. No momento que você dá incentivo fiscal, você tira a pirataria. Nós já estamos com números, já colocamos aqui para a Secretaria da Fazenda os números, que não vai significar a arrecadação do Estado de Goiás praticamente perca nenhuma no bolo deles. Isso não compõe a força de arrecadação do Estado, é mínima a contribuição que o Estado de Goiás pode dar nessa causa, desonerando aqui o combustível. É um simples ato de governo diminuir a pauta do ICMS no combustível, que vai trazer benefícios enormes aí ao segmento de UTI aérea. Eu conversava, antes da mesa aqui, da gente iniciar o programa, eu conversava com a doutora Donilda, que no dia 19 de janeiro agora foi publicada a lei que criou o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Nos próximos 5, por esse programa, o programa é para desenvolver, nós temos 688 municípios com aeroportos públicos. Nós temos só 115 cidades que são servidas por linhas aéreas. Então o objetivo é
fazer com que a aviação regional ela interiorize, ela chegue nas cidades, certo? De forma regular. As cidades hoje que são desenvolvidas, a riqueza desse Brasil, a riqueza desse país, não tá no litoral, não, está no interior, certo? Está lá em Confresa, está lá em Parauapebas, está lá em Canaã dos Carajás, certo? Está lá no Amapá, está no interior, tá na região do interior do Piauí, com as fronteiras de soja. Quer dizer, são regiões que são eu me surpreendi com algumas cidades que eu cheguei no interior da Bahia, que são cidades com poder aquisitivo de primeiro mundo, certo? E que elas precisam, tem essa demanda, certo? Que precisa de um incentivo, de um programa como esse, o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, que vai destinar 30% do Fundo Nacional da Aviação Civil, que é um fundo de em torno de, acho que de 1 bilhão e 2 bilhões, 2 bilhões e meio por ano, certo? 30% desse fundo para pagamento direto às empresas de aviação regional, certo? Então, quer dizer, são várias cidades, é preciso que essas cidades com potencial, certo, participem desse programa. Eu acho que a sociedade civil, certo, a comunidade tem que participar do acompanhamento e da identificação pelo qual essas cidades serão eleitas para participar desse programa, certo? Isso é de fundamental importância para que não sejam eleitas cidades que de repente estão bem posicionadas, mas que outras estão logisticamente mais preparadas. E outra coisa, essa questão da saúde, eu conversei com a doutora Daldido, ela chamou a atenção com o pessoal lá de Parauapebas também, com o pessoal de Canaã, e a experiência que o Daniel passou. Esse programa é um programa de interiorização e a área de saúde tem que estar participando dele. O que a senhora acha, doutora Daldido? Eu acho que a área de saúde tem que participar, né? Desde que seja um programa em que a gente não tenha custo, eu acho que a gente só tem benefícios. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o Daniel. Depois eu quero... Tô só a bola da vez aqui. Brasil, ele é executivo da Brasil Vida, já se comprometeu então nos voos de retorno de qualquer localidade, certo? Então agora, quer dizer, a central de transplantes do Tocantins vai ter uma conexão direta com a Brasil Vida para esses transportes, né? Essa logística. Nós estamos lá, nós temos avião baseado em Tocantins 24 horas por dia atendendo a demanda lá. O que eu gostaria de saber é o seguinte: você falou da questão da desoneração de impostos do combustível, né? E nós sabemos que vários estados pagam para utilizar a UTI aérea. Eles pagam e pagam caro. Qual que seria a relação entre essa desoneração e o custo da UTI aérea? A desoneração, ele tem que voltar para a sociedade, você concorda? Porque quem paga essa oneração de impostos é o cidadão. Então, se você desonera, o cliente ali, o consumidor final é o beneficiado. Você quer dizer que eu vou baratear o custo final do meu voo. Você vai baratear o custo, então o Estado vai pagar menos pelo voo. Todos os estados vão pagar menos. Do momento que haja essa é uma conta inteligente. Essa é a conta inteligente. Do momento que haja um compartilhamento de todos os estados, porque, por exemplo, ele sai do Tocantins e vem para Goiás. Se zera a alíquota dos dois estados, consequentemente ele vai reduzir o custo. Então o Estado, tanto o estado do Tocantins quanto o estado de Goiás, deixa de ganhar nos impostos, mas ele ganha com baixo custo do transporte. É questão mercadológica, é simples. E eu incentivo a aviação. O que acontece com incentivo à aviação? Você trava um produto quando ele se torna caro. Nós temos um produto extremamente vertical. Nós queremos horizontalizar esse produto no país, ter acesso ao maior número de pessoas. Essa é a questão. E quando você taxa 55%, logicamente eu tenho que repassar isso. Isso é mercado. Acontece com qualquer segmento. Sim. O objetivo, até uma proposta, até eu conversei com o doutor Luciano, ele fez essa mesma pergunta, eu falei, doutor Luciano, a ideia nossa, né? Isso não é uma coisa só. A ideia é nós constituirmos no futuro um determinado fundo para situações emergenciais, como o da senhora que não tinha dinheiro, precisava deslocar, a outra família que não tem recurso mesmo precisa deslocar,
certo? Para atender essas situações dentro de uma planilha aberta de custo, do momento que eu identifico a aeronave, do momento que eu identifico o voo, do momento que eu identifico os custos, eu sei qual é o lucro, qual é a lucratividade e como isso pode ser desenvolvido, certo? Então, não é que nós vamos engessar as empresas, nós vamos reduzir... Não, nesse caso, a proposta nossa e a aeronáutica tem esses instrumentos, o seguinte, a aeronave que estiver mais próxima do local é essa aeronave, não importa se é da Brasil Vida, não importa se é da táxi aéreo, se é da 7, da MAP, da 8, certo? Não interessa, o que a gente quer é o seguinte, é a participação, e o processo ele é transparente, a aeronáutica está lá com todo aquele mapeamento, com toda aquela estrutura, certo? Que permite... Bom, aqui saiu aqui de Bom Jesus da Lapa. Não, qual é a empresa aqui? Não, é a Baetec que cuida aqui, a MAP aqui, tem um voo aqui que está saindo. Então, certo? Identifique e já comunica naquela situação. Certo? A mesma coisa com relação aos táxis aéreos, que nós estamos aguardando uma posição da ANAC. São 170 empresas de táxi aéreo no Brasil. Nós estamos aguardando um levantamento delas, né, das que estão efetivamente em operação e que tem condição, certo? De repente aderir a um processo que é mais complexo. A empresa de UTI aérea já está preparada, certo? Esse é o viés dela, certo? Salvamento que já se dispôs e já está... Nós já estamos ligados diretamente à saúde. Então é uma plataforma que compete e que tem condições as empresas de UTI aérea. Nós estamos preparados, nós já estamos preparados 24 horas por dia em urgências e emergências. Eu gostaria de retomar só um pouquinho o que vocês há pouco abordaram, com relação a essa questão da capilaridade desse projeto. Coincidentemente, eu acho que, às vezes a gente acha que não é tão coincidentemente, provavelmente um direcionamento que vem do alto aqui para essas ações em que a boa vontade impera, está em andamento hoje e no início do próximo mês, o ministro da Saúde, o Quioro, vai se reunir com os nossos conselheiros do Conselho Federal de Medicina para discutir a modificação no protocolo de morte encefálica. Hoje, como que isso acontece? E vocês vão entender onde eu quero chegar. Exige a obrigatoriedade da presença de um neurologista ou neurocirurgião para que se diagnostique aquele paciente, aquele fulano ou aquela fulana estão em morte encefálica. De cara, qual que é a conclusão? Como você tem dificuldade em conseguir um neuro numa cidade de grande porte, imagina uma cidade de médio porte. Nem passa no alto, nem passa voando em cima neurologista. Baseado nessa demanda, que todas as vezes nos encontros dos coordenadores, dos gerentes das centrais de transplantes com o Ministério da Saúde, a gente sempre questiona por que essa obrigatoriedade. Com isso, nós estamos limitando as possibilidades do diagnóstico aos locais que tem um neurologista na equipe, aos hospitais das cidades. Isso é terrível, é cruel com os municípios em geral, a grande maioria que não contam com esse profissional. Então, se Deus quiser, agora dessa reunião no início do próximo mês, vai sair a obrigatoriedade do neuro, essa é uma demanda feita por todas as centrais do Brasil, a obrigatoriedade do neurologista em participar do diagnóstico daquele paciente em morte encefálica, e isso vem de encontro também a essa nossa proposta. Eu digo nossa, me permito incluir nela também. Vem de encontro porque aí nós vamos permitir com que mais municípios diagnostiquem paciente em morte encefálica e possamos então disponibilizar os voos para atender esses municípios também. Porque, se não, eu me preocupava com o risco que nós correríamos. Qual que seria esse risco? Estabelecemos todo um protocolo, uma parceria importantíssima, um projeto, a UTI aérea democrática e tal, mas vamos ficar limitados naqueles municípios que podem ser atendidos. Mudando-se o protocolo, mudando-se a obrigatoriedade, eliminando-se a necessidade, a obrigatoriedade por lei da presença do neurologista no diagnóstico, nós vamos dar mais chance aos pacientes. E se você cria essa oportunidade de logística, outras oportunidades terão que se abrir. É o desdobramento do processo inteligente, é o desdobramento dessa campanha inteligente. E vai acontecer situações de melhoras em todos os setores, em toda a cadeia alimentar do transplante, concorda, doutor? Com certeza. Quanto mais fomentamos oportunidades, mais geramos impactos sociais. Quanto mais geramos impactos sociais, mais geramos oportunidades no mercado.
Saiu agora na matéria, agora, dia 26 de janeiro, da revista Época, a Change.org, Change.org, conduzida, né, uma organização também não governamental, conduzida por Ben Ritry, lá nos Estados Unidos, que coloca muito bem esse ambiente de negócio em soluções coletivas. E ele coloca como novidade, na matéria Época, que a Amar Brasil já faz há 10 anos, doutor. Quando nós resolvemos o problema do João há 12 anos. Há 12, porque na verdade a Amar Brasil nasceu como ANEVEL, Associação Nacional das Empresas Vítimas da Crise de Energia Elétrica. E nós conseguimos naquela situação, em 2002, que foi a época da... Não, 2001, na época da crise, nós fundamos a entidade, fizemos uma reunião na ACIEG aqui, e identificamos uma situação. Teve um professor a Amar Brasil tem disso, vão chegando pessoas que vão colaborando. Agora mesmo que acabou de chegar, ontem nós tivemos uma reunião com o professor Aloysio, matemático de Brasília, voluntário. Que voluntário, aposentou, falou: eu vou colocar esse negócio seu dentro dos projetos agora, eu vou, como é que se diz, cartesianizar essa coisa que vocês estão montando aí. Eu falei: nós precisamos, porque a gente trabalha de forma bastante intuitiva mesmo, e vamos, quer dizer, as pessoas vão chegando e elas vão assumindo as posições, né? Como ele chegou, como o doutor Luciano já está dando esse apoio para a gente aí, e acabou de, como é que se diz, incorporar conosco esse processo. Na verdade, ele foi o responsável. Quando ele me falou, eu me fiz a visita, eu fui lá para ver como é que era. Ele me respondeu um ofício. Foi em 20 dias. Nasceu de uma ação individual para o coletivo. Para o coletivo. Então, o que a reportagem da revista Época coloca muito bem. Há 10 anos atrás, essas interlocuções eram muito difíceis de acontecer. Hoje, nós temos o instrumento, nós estamos usando aqui agora, chama-se internet, redes sociais. Então, o tempo de resposta, o foco e o objetivo, ele é cumprido num tempo muito rápido. Então nós temos essa ferramenta hoje. E temos esse instrumento chamado Organização Não Governamental Amar Brasil, que faz essas interlocuções, que coloca o empresário para falar com o governo, que coloca o governo para ver as necessidades de políticas públicas. É o terceiro setor da economia. Na verdade, tudo que nós fazemos é um processo colaborativo, é um processo que acaba por orientar, sim, os estados, acaba por orientar, sim, os municípios para políticas públicas, né? Todas essas informações, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos funis dessas informações, e como nós temos uma agilidade, uma facilidade para poder fazer as ligações, né, que só a sociedade civil tem, que só esses meninos, tem lá o Paulo, o Vitor, o Renato, tem uma série de meninos, esses estão saindo da universidade agora, você está entendendo? Eles têm uma rapidez de montar e criar e transmitir as informações e reduzi-las, né? Porque os meus textos são longos, eu venho da advocacia você tinha que escrever, certo? Agora o juiz fala: não, área tem que ser telegráfico, aí eu já sei o que você está querendo, tá bom. Então a gente está procurando reduzir, mas esses meninos já nasceram reduzidos, né? Veja uma campanha curiosa. E estamos dando para eles, nós temos como geração, nós temos uma fundamental importância de transmitir esse conhecimento, essa experiência para eles. Uma campanha curiosa que aconteceu nos Estados Unidos, vem também contemplar essa reportagem aqui. Essa reportagem é 2 folhas, mas muito interessante. Que revista é essa? Revista Época. Nos Estados Unidos, o Banco of America anunciou uma taxação aí de 5 milhões de manutenção de cartões de crédito. Uma babá de 22 anos peticionou contra essa taxação, ganhou adeptos na internet, e no movimento de 300 mil pessoas pelo smartphone, as pessoas batendo foto e postando nas redes sociais, cancelando os cartões. O banco teve que voltar atrás. Isso é ação democrática, isso é ação participativa. E de alta intensidade. Isso é ação democrática de alta intensidade. Então a percepção desse projeto, essa campanha não é minha. Ela nasceu de um ideal
de executivo, de mercado, de uma identificação de uma situação da que situação poderia... e foi para o coletivo. Então, essa ação, UTI Área Democrática, ela é do país, ela é dos 40 mil pessoas ou 38 mil pessoas que estão pagando ali na fila por um momento, esperando uma oportunidade de vida. Né? Volta a pergunta, quanto custa uma vida? É universal a resposta, né? A vida não tem preço. Ela não tem preço. Então, a gente cria uma cadeia de oportunidades aqui, doutor Leão. O processo ele é inteligente e ele é dinâmico. Está agregando a cada dia mais forças inteligentes nessa campanha, né, doutor Uária? O que a gente, e uma resposta muito rápida. E a gente, todo esse trabalho, quer dizer, nós procuramos muito sensibilizar e ouvir os gestores públicos, porque nós precisamos da identificação da dificuldade deles, e em cima dessa dificuldade nós vamos buscar a solução. Então, em cima dessa solução, nós buscamos intensificar a interlocução entre eles também. Por exemplo, nós vamos ter algumas interlocuções, temos 3 minutos para acabar, então nós vamos ter interlocuções com a ANAC, com o presidente da ANAC, com os gestores da ANAC, com os diretores da ANAC, da Infraero, quer dizer, nós precisamos trabalhar com eles e obter informações deles para compor quais os instrumentos que vamos utilizar para reduzir e obter do governo federal a isenção também no segmento de mecânica e manutenção do que se refere à aeronave de salvamento, ambulância aérea, gente. Não é UTI aérea, não, é ambulância aérea. Uma aeronave é uma ambulância aérea. Eu levar um órgão para São Paulo para fazer um transplante, faz sentido eu pagar para pousar e decolar e pagar R$ 1.200 para falar no rádio, doutor? Doutora Donilda, só para encerrar agora. Nós temos que encerrar. Doutora Donilda, quer dizer, nós acabamos de fazer uma interlocução da senhora com a Brasil Vida, que já estava atuando no estado de Tocantins, quer dizer, agora qualquer coisa você já pode acionar, tem volta, para onde vai, para onde vem. Eu quero saber que hora que você está saindo, porque se de repente numa situação dessa, já traz uma amostra de sangue e já volta depois num voo comercial, né, dentro do trabalho aí, das conexões que tem com a central de transplante. A senhora, o último momento, né, o último minuto aí. Eu gostaria muito de agradecer pela participação nesse debate, né, nessa mesa, e fico feliz que hajam propostas para resolver esses gargalos, porque o povo tocantinense, eu não sou tocantinense, na realidade eu sou goiana de nascimento, mineira de criação e tocantinense de coração. Então eu sei que o povo tocantinense é um povo muito caloroso, que está abraçando a doação de órgãos, e eu acho que nós somos o estado mais jovem, por isso que nós ainda não começamos, né? Nós somos o estado mais jovem da federação, mas quero deixar claro que nós estamos caminhando e estamos muito próximos de concretizar o primeiro transplante no nosso estado. E essa parceria, ela seria de grande importância para que nós possamos resolver os nossos problemas de logística, sem deixar de lembrar que o nosso estado é composto por cidades muito pequenas, cidades que não têm tanta infraestrutura, e aquelas pessoas, habitantes daquelas cidades, também têm o mesmo direito de uma pessoa que está aqui num grande centro. A gente não pode esquecer do nosso sertanejo, que está lá no cantinho do Brasil, mas que faz esse Brasil crescer e trabalha por amor à pátria. A gente não pode esquecer disso. Daniel. Chama a todos os internautas, a todos que têm acompanhado aí no meu Facebook. E os empresários, os empresários da aviação, chama a todos a compor essa campanha inteligente em favor da vida, em favor de salvar vidas. A vida não tem preço, como já foi colocado várias vezes na mesa aqui. Aos internautas, sigam o meu Facebook, Daniel Costa, siga o Instagram, daniel.henriquecs, siga amarbrasil.org.br. E todo dia teremos novidades, todo dia teremos situações novas a esse assunto. Vamos todos juntos nessa campanha. A coletividade pode mais. Juntos nós todos podemos mais. Senhor Luciano. Eu não vou agradecer em meu nome, muito menos em nome da Central de Transplantes do Estado de Goiás, essa oportunidade. Eu quero agradecer em nome dos pacientes que com certeza vão se beneficiar com todo esse projeto que nasceu, já teve a sua gestação e o parto está muito próximo de acontecer. Porque eu vejo que ele tem tudo para dar certo, porque ele conta com uma palavrinha que é a principal na questão dos transplantes, é o altruísmo, ou seja,
todos estão imbuídos da vontade de ajudar, não interessa a quem especificamente, mas na certeza de que muitas pessoas vão se beneficiar por tudo isso que a gente quer levar adiante. Então, mais uma vez, eu tenho a certeza de que as coisas vão acontecer porque nós queremos que aconteçam, nós fazemos parte da sociedade e nós temos que dar uma resposta, ocupamos posições que exigem de nós uma resposta. E uma dessas respostas é melhorar a vida de milhares de brasileiros que precisam das nossas decisões e do nosso empenho. Então, um abraço a todos vocês, sejam felizes, contem comigo a todo momento. Eu quero agradecer ao DM TV Debate, o encontro de opiniões livres do Brasil, agradecer ao Taquinho, agradecer a oportunidade aberta pelo Batista Custódio, né? O Renato e a equipe toda aí. E eu quero dizer, doutora Donilda, que eu também sou tocantinense, né? E sou goiano de Trindade, né? E meus pais estão lá desde 1967. Para a senhora ter uma ideia, de 1967 a 69 eu morei em Paraíso do Tocantins. Hoje era Paraíso do Norte, certo? Então eu conheço muito bem a realidade. Eu posso dizer o seguinte, uma realidade absolutamente primitiva, medieval, que é esse interior do país, e as mudanças que nós sofremos com ele e as transformações que nós Gosta? queremos implementar. Tá. Obrigado. Não poderia terminar esse programa sem agradecer já os jovens que já estão de forma voluntária, universitários, já bombando essa campanha de forma voluntária nas redes sociais, criando banners de forma voluntária, sem receber nada, doutor. E você precisa ver o entusiasmo dessa moçada. Toda hora, se você acompanhar aí no hashtag UTI Aérea Democrática, o Facebook da Mar Brasil, que é mais ágil. Que é mais ágil, você vê novidades lá e a criatividade deles inserindo a sociedade na campanha. Parabéns, jovens. Vamos juntos. Eu quero agradecer ao doutor Luciano Leão, doutora Donilda, Daniel Costa, agradecer ao DMTV, a equipe Taquinho, Renato e ao Batista Custódio, que abriu esse espaço para a opinião livre do Brasil, DMTV Debate. Muito obrigado.